Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 13. Alimento para a mente. Sábio progresso versus abuso. Deus nos concede talentos a fim de que os aperfeiçoemos, não para deles abusarmos. A educação é apenas um preparo para as faculdades físicas, intelectuais e morais cumprirem da melhor maneira todos os deveres da vida. A leitura imprópria provê uma falsa educação. O poder de resistência e a força e atividade do cérebro podem ser diminuídas ou aumentadas segundo a maneira na qual são empregados. Alimento saudável para a mente. A leitura limpa e sã será para o espírito o que é para o corpo o alimento saudável. A vez de tornar-vos assim mais fortes para resistir à tentação, formar bons hábitos e proceder segundo os retos princípios. Guardar as avenidas da alma. Temos uma obra a fazer a fim de resistirmos à tentação. Aqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás devem bem guardar as entradas da alma. Devem evitar ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. A mente não deve ser deixada a divagar ao acaso em todo o assunto que o adversário das almas possa sugerir. Cingindo os lombos do vosso entendimento, diz o apóstolo Pedro, sede sóbrios, não vos conformando com os desejos que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Diz Paulo, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso exigirá oração fervorosa e incessante vigiar. Devemos ser auxiliados pela influência permanente do Espírito Santo, que atrairá a mente para cima e habituá-la a ocupar-se com coisas puras e santas. E devemos fazer estudo diligente da palavra de Deus. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para eu não pecar contra ti. O caráter revelado pela escolha da leitura. A natureza da experiência religiosa de uma pessoa revela-se na espécie de livros que ela prefere em seus momentos de lazer. Para possuir um saudável tono mental, bem como são os princípios religiosos, a mocidade deve viver em comunhão com Deus por meio de sua palavra. Indicando o caminho da salvação, mediante Cristo, é a Bíblia nosso guia para uma vida mais elevada e melhor. Contém as mais interessantes e instrutivas histórias e biografias que já foram escritas. Aqueles cuja imaginação não foi pervertida pela leitura de ficção hão de achar a Bíblia o mais interessante dos livros. Livros que confundem a mente. Muitos dos livros que se acham empilhados nas grandes bibliotecas do mundo confundem mais a mente do que auxiliam a compreensão. Contudo, os homens gastam grandes somas de dinheiro na compra de tais livros e anos de estudo, quando tem ao seu alcance um livro que contém as palavras daquele que é o alfa e o ômega da sabedoria. O tempo gasto no estudo desses livros poderia ser mais bem empregado na aquisição de conhecimento daquele a quem conhecer corretamente é vida eterna. Somente o que adquirir esse conhecimento poderá afinal ouvir as palavras: estais perfeitos nele. Entendimento confuso. Quando a palavra de Deus é posta de parte, sendo substituída por livros que desviam de Deus e que confundem o entendimento no que respeita aos princípios do reino dos céus, a educação dada é uma perversão do que se entende por este nome. A menos que o estudante tenha um alimento mental puro, completamente expurgado daquilo a que se chama educação superior, e que está misturado com sentimentos de incredulidade, não pode ele verdadeiramente conhecer a Deus. Unicamente os que cooperam com o céu no plano da salvação podem saber o que significa, em sua simplicidade, a verdadeira educação. Despótico poder dos autores ateus. Palavras do anjo instrutor. A mente humana é facilmente encantada pelas mentiras de Satanás, e essas obras produzem uma aversão à contemplação da palavra de Deus que, recebida e apreciada, assegurará a vida eterna ao recebedor. Vós sois criaturas de hábitos, e deveis lembrar-vos de que os hábitos corretos são uma bênção, tanto por seu efeito sobre o vosso próprio caráter, como em sua influência para o bem em relação aos outros. Mas os hábitos incorretos, uma vez adotados, exercem um poder despótico e levam em cativeiro as mentes.
Se nunca tivesses lido uma só palavra desses livros, de autores incrédulos, estarias hoje muito mais aptos a compreender esse livro, que acima de todos os outros livros, merece ser estudado, e dá as únicas regras corretas acerca da educação superior. Leitura superficial produz imaginação doentia. Há muitos de nossos jovens aos quais Deus dotou de capacidades superiores. Deu-lhes mesmo os melhores talentos. Mas suas faculdades se enervaram, a mente ficou confusa e enfraquecida, e através de anos não experimentaram nenhum crescimento na graça e no conhecimento das razões de sua fé, porque condescenderam com o gosto da leitura de novelas. Tem tanta dificuldade em controlar o apetite de tais leituras superficiais, como tem o beberrão em controlar sua sede de bebidas intoxicantes. Esses poderiam hoje estar empregados em nossas casas publicadoras e ser eficientes obreiros como guarda-livros, ou preparando manuscritos para o prelo, ou lendo provas. Mas perverteram seus talentos, a ponto de tornarem-se dispépticos mentais, e consequentemente são inaptos para uma posição de responsabilidade, onde quer que seja. Têm a imaginação enferma, vivem uma vida irreal, são inaptos para os deveres práticos da vida, e o que é mais triste e desanimador é que perderam todo o estímulo para leituras sólidas. Tornaram-se fascinados e encantados com o alimento mental, tal qual as histórias intensamente excitantes contidas em Cabana do Pai Tomás. Esse livro foi um bem em seus dias, aos que necessitavam de um despertamento em relação com as falsas ideias que entretinham sobre a escravidão. Mas nós estamos no próprio limiar do mundo eterno, quando semelhantes histórias não são necessárias no preparo para a vida eterna. Livros que enfermam a mente. Contos de amor e narrativas frívolas, excitantes, constituem outra espécie de livros que são uma praga a todo leitor. Pode o leitor atribuir boa moral à sua obra e, através de toda ela, entretecer sentimentos religiosos. Todavia, na maioria dos casos, Satanás está apenas trajando vestes de anjo para mais eficazmente atrair e enganar. A mente é afetada grandemente por aquilo de que se alimenta. Os leitores de contos frívolos, excitantes, tornam-se inaptos para os deveres que têm pela frente. Vivem uma vida irreal e não têm desejo de examinar as Escrituras, a fim de alimentar-se com o maná celestial. A mente se enfraquece e perde o poder de contemplar os grandes problemas do dever e do destino. Ficção e pensamentos sensuais. O alimento mental em que se tem chegado a deleitar, o leitor de ficção, é contaminador em seus efeitos, conduzindo a pensamentos impuros e sensuais. Tenho experimentado sincera piedade por essas almas, ao considerar quanto estão perdendo com o negligenciar oportunidades de obter conhecimento de Cristo, em quem se concentram nossas esperanças de vida eterna. Quanto tempo precioso é mal gasto, e que poderia ser empregado em estudar o modelo da verdadeira bondade. A mente cai na imbecilidade, palavras de advertência a uma dona de casa inválida. Através de anos, sua mente tem sido como um córrego múrmuro, quase tomado de rochas e mato, desperdiçando água. Fossem suas faculdades controladas por altos propósitos, não seria você a inválida que é agora. Você imagina que deve ser tolerada em seu apetite caprichoso e suas excessivas leituras. Via à meia-noite a lâmpada acesa em seu quarto, e você debruçada sobre algum conto fascinante, estimulando assim o seu cérebro já sobreexcitado. Esse procedimento tem diminuído seu poder sobre a vida, enfraquecendo-a física, mental e moralmente. A irregularidade causou desordem em sua casa, e se continuar, levará sua mente a cair em imbecilidade. O prazo concedido por Deus foi abusado, e desperdiçado o tempo de concessão divina. Ébrios mentais. Os leitores de contos frívolos e excitantes tornam-se inaptos para os deveres da vida prática. Vivem em um mundo irreal. Tenho observado crianças a quem se consentiu adquirir o costume de ler tais histórias. Quer em casa, quer fora de casa, achavam-se inquietas, sonhadoras, incapazes de conversar, a não ser sobre os assuntos mais triviais. Pensamentos e conversas religiosas eram inteiramente alheios ao seu espírito. Cultivando o apetite pelas histórias sensacionais, perverte-se o gosto da mente e o espírito não se satisfaz, a menos que seja nutrido com tal alimento prejudicial. Não posso imaginar expressão mais apropriada para designar os que condescendem com tal leitura
do que a de ébrios mentais. Hábitos intemperantes na leitura têm sobre o cérebro um efeito idêntico àquele que os hábitos de intemperança no comer e no beber exercem sobre o corpo. Exagerada condescendência, que é pecado. A exagerada condescendência no comer, beber, dormir ou ver é pecado. A harmoniosa ação sadia de todas as faculdades do corpo e da mente dão em resultado a felicidade. As faculdades da mente devem exercitar-se em temas relacionados com nossos interesses eternos. Isso será conducente à saúde do corpo e do espírito. Sobrecarregar a mente. Ao estudante que deseja fazer o trabalho de 2 anos em 1, não se deve permitir fazer como ele próprio entende. E empreender fazer trabalho duplo significa para muitos sobrecarregar a mente e negligenciar o exercício físico. Não é razoável supor que o espírito possa assimilar um excesso de alimento mental. E é pecado tão grande sobrecarregar a mente como é sobrecarregar os órgãos digestivos. Investigar também o alimento das conversas. Convém que toda alma investigue acuradamente qual o alimento mental que lhe é servido. Quando se aproximam de vós os que vivem para conversar e que se acham preparados e equipados para dizer: conte, e nós o contaremos, detende-vos a pensar se a conversação proporcionará auxílio e eficiência espirituais, para que em comunicação espiritual comais a carne e bebais o sangue do Filho de Deus. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Essas palavras dizem muito. Não devemos ser mexeriqueiros, bisbilhoteiros ou boateiros. Não devemos dar falso testemunho. Somos proibidos por Deus de empenhar-nos em conversas frívolas e insensatas, em gracejos e piadas ou proferir palavras ociosas. Temos de prestar contas a Deus do que dizemos. Seremos levados a juízo por nossas palavras precipitadas, que não fazem bem nem para quem fala, nem para quem ouve. Falemos todos, portanto, palavras que sejam boas para a edificação. Lembrai-vos de que sois valiosos para Deus. Não permitais que vossa experiência cristã se componha de conversas baixas e insensatas ou de princípios errôneos. Mulher cuja vista dos olhos pervertia o coração. A irmã, embora possuindo excelentes qualidades naturais, está sendo atraída para longe de Deus, por suas amigas incrédulas e parentes, que não amam a verdade e não simpatizam com o sacrifício e a abnegação que têm de ser feitos por amor da verdade. A irmã não tem sentido a importância da separação do mundo, como ordena o mandamento de Deus. A visão dos seus olhos e o ouvir dos seus ouvidos lhes perverteram o coração. Sons, vistas e influências que desmoralizam. Há razão para a profunda solicitude de vossa parte por vossos filhos, os quais estão em face da tentação a cada passo. É-lhes impossível evitar o contato com más associações. Contemplarão imagens e ouvirão sons e estarão sujeitos a influências desmoralizantes, que, a menos que delas se guardem inteiramente, imperceptível, mas seguramente, lhes corromperão o coração e deformarão o caráter. Algumas associações semelham um veneno lento. Pudesse minha voz alcançar os pais através de todo o país, eu os advertiria a que não cedessem aos desejos dos filhos, na escolha de seus companheiros ou associados. Pouco os pais consideram que as impressões prejudiciais são muito mais de pronto recebidas pelos jovens do que as impressões divinas. Por isso, suas associações devem ser as mais favoráveis para o crescimento na graça e para a verdade revelada na palavra de Deus, se eles estabelecer no coração. Se as crianças estão em companhia daqueles cuja conversa seja acerca de não importantes assuntos seculares, sua mente baixará ao mesmo nível. Se ouvem os princípios da religião serem desonrados e nossa fé apoucada, se astutas objeções à verdade lhes são incutidas ao ouvido, essas coisas se lhe apegarão na mente, moldando-lhes o caráter. Se a mente é enchida de histórias, sejam elas verdadeiras ou fictícias, não resta lugar para as informações úteis e conhecimentos científicos que a deveria ocupar. Que devastação tem este amor a leituras levianas operado na mente? Como tem destruído os princípios da sinceridade e verdadeira piedade, que são a base de um caráter simétrico. É tal qual um lento tóxico introduzido no organismo, e que, mais cedo ou mais tarde,
revelará seus amargos efeitos. Quando é deixada na mente de um jovem uma impressão errada, produz-se uma marca, não na areia, mas na resistente rocha. Olhos fixos em Cristo. Quando tomou sobre si a natureza humana, Cristo ligou a si a humanidade por um vínculo de amor que jamais pode ser partido por qualquer poder, a não ser a própria escolha do homem. Satanás apresentará constantemente engodos para nos induzir a romper esse laço, escolher separar-nos de Cristo. É aqui que temos necessidade de vigiar, lutar, orar, para que nada nos seduza a escolher outro Senhor, pois que estamos sempre na liberdade de o fazer. Mas conservemos os olhos fitos em Jesus, e Ele nos preservará. Olhando para Jesus, estamos seguros. Coisa alguma nos pode arrebatar de suas mãos. Contemplando-o constantemente, seremos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.